Tá dando sim. Tá dando. Graça e paz a todas, a todos, né? Nós estamos para mais uma aula do seminário teológico à distância, o ESTAD. Você pode estudar conosco, né? Mandando uma mensagem de WhatsApp, pedindo sua matrícula, 859-8938-0246. Hoje nós vamos estudar algo tremendo, algo muito importante, que é a doutrina da ressurreição. É a doutrina mais importante do cristianismo, é a doutrina da ressurreição. Capítulo 15 da carta, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vai falar sobre a ressurreição. Nós vamos estar hoje pensando nisso que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Versículo 1 diz assim: Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem, tal como a anunciei a vós. A não ser que tenhais crido inutilmente. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos em Tua presença para mais uma vez pedirmos a Tua graça. Pedimos que o Senhor nos abençoe, pedindo que o Senhor nos ilumine, pedimos que o Senhor nos guarde, nos proteja. Fale, ensina-nos, ó Pai, a todos nós. Em nome de Cristo eu te peço, em nome de Jesus eu oro. Então, capítulo 15, nós estamos chegando ao final da carta, mas esse talvez seja o capítulo mais importante que fala sobre a doutrina da ressurreição. O que aconteceu? Em Corinto era uma cidade vizinha à Grécia, a Atenas, melhor dizendo. Era uma das cidades gregas, estava ali bem pertinho. E os gregos não acreditavam em ressurreição. Sócrates, por exemplo, Platão, Platão dizia que o corpo era a tumba da alma. Então, como é que o grego cria para que a gente possa entender como é que alguns coríntios estavam entendendo? Os gregos acreditavam o seguinte, que havia dois mundos, o mundo espiritual, perfeito, e o mundo material, que era imperfeito. E os gregos ensinavam que o mundo, a matéria, é ruim, é má, é inerente. Inerente significa que faz parte dela ser ruim. Então, eles diziam o seguinte, que o homem tinha que se libertar desse corpo para que a parte espiritual dele, saindo,
fosse liberta da prisão. Então, para os gregos, o espírito era bom, mas o corpo não prestava. Era a prisão. Então, o sonho de um grego era sair do corpo, sair da tumba, da prisão. E aí vem o cristianismo com a doutrina da ressurreição, a volta ao corpo. E aí os gregos não entenderam. E aí isso parecia aos gregos loucura. Porque para eles o corpo não prestava. Mas o cristianismo vem agora dizer que o corpo é o santuário e a morada do Espírito Santo. Então, os coríntios, eles estavam ligados com a cultura de Atenas, essa cultura de que o corpo não vale nada. Então, muitos coríntios tinham dificuldade para crer na ressurreição. E daí surgiu, dentro de uma parte da igreja de Corinto, o seguinte ensino: não há ressurreição. Eles disseram, rapaz, olha, nós temos a mente grega, nós pensamos como cidadãos gregos, e não há ressurreição. E isso era ensinado dentro da igreja. E Paulo foi informado de que havia esse ensino de que não havia ressurreição, que essa história de ressurreição não era verdadeira. Que a pessoa morreu, nunca mais voltaria à vida. Então, isso estava sendo ensinado por um grupo dentro de Corinto. E, como a gente sempre diz, as cartas são chamadas de teologia de serviço. É quando você usa o saber para corrigir, como Paulo faz aqui, as distorções, os descaminhos, os desvios doutrinários que podem levar à perdição. Então, ele agora vai falar sobre ressurreição. Ele diz, olha, pessoal, tem um problema aí. Problema sobre ressurreição. Então, vamos falar sobre ressurreição. Então, ele vai explicar agora a doutrina da ressurreição. Aí ele começa dizendo, irmãos, lembro-vos do evangelho que eu vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual estáis firmes. Então, Paulo diz o seguinte, olha, eu preguei, vocês receberam, e vocês estão firmes. Por meio dele, também recebestes, e no qual estáis, por meio dele, também sois salvos. Ele disse, esse evangelho, sois salvos, não quer dizer, estáis sendo salvos pelo evangelho. Se o retiverdes com firmeza, se retiverdes com firmeza a mensagem, tal como anunciei. Ou seja, se vocês não mudarem. Paulo mostra, como eu tenho falado aqui, que o evangelho é semelhante a uma medicação, a um remédio, como a gente popularmente chama. Se a gente mudar a composição do remédio, ele vira o que na medicina se chama placebo. Placebo é um remédio falso, feito de farinha, que não serve para nada e que é dado a pessoas que estão nervosas, muitas vezes. É como a gente está passando mal, toma um copo com água. Né? E aí a pessoa toma um copo com água e fica bem melhor. Isso é só psicológico. Então, existe o remédio chamado placebo, que parece um comprimido, mas, na verdade, ele não é. Tiraram ali, fizeram só parecer um comprimido. Agora, imagine se uma pessoa tem uma doença séria
e ela se trata com um remédio desse, ela vai morrer. Então, Paulo diz: se vocês retiverem esse evangelho como eu vos ensinei, ou seja, se vocês não deturparem, se vocês não corromperem esse evangelho, se vocês não diluírem, não misturarem. Aí ele disse: a não ser que tenhais crido inutilmente. Ele faz uma pergunta agora: será que vocês creram inutilmente? Porque esse povo está mudando. E aí agora Paulo vai entrar nessa questão. Ele vai falar sobre as bases da ressurreição. E ele vai apelar primeiro para as Escrituras. Ele diz: olha, a ressurreição é uma doutrina ensinada nas Escrituras. Ele diz: porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Paulo diz: olha, eu ensinei a vocês nada mais, nada menos do que o que a Bíblia, a Escritura, diz. Que Jesus morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou. Então, a maior autoridade para Paulo é a Escritura. É a primeira que ele usa. A segunda base é o testemunho dos apóstolos. Ele vai dizer que esse Jesus, que esses apóstolos, são testemunhas oculares da ressurreição. Ele dizia: apareceu a Cefas. Era o nome hebraico de Pedro. Era o nome hebraico de Pedro. Ele apareceu. Seja bem-vinda, Larissa. Deus abençoe. Capítulo 15, Larissa, de 1 Coríntios. Então, nós vimos o testemunho da Escritura e agora o testemunho dos apóstolos sobre a ressurreição de Cristo. Ele diz: ele ressuscitou e apareceu a Kefas, Pedro, e depois aos 12. Então, Jesus diz: nós temos testemunhas da ressurreição de Cristo. Aí ele diz que não só os 12, mas que ele apareceu a uma multidão. Diz assim: depois, capítulo 15, versículo 6 e 7, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez. Então, muita gente diz que o que os discípulos tiveram foi uma alucinação. Eles queriam tanto ver Jesus que acabavam vendo Jesus em todo canto. Mas Paulo aqui nos dá um testemunho tremendo. Ele diz que Jesus, depois que ressuscitou, foi visto por mais de 500 irmãos. Isso é impossível de acontecer com uma alucinação. De mais de 500 pessoas terem ao mesmo tempo a mesma alucinação. Isso é impossível. Aí ele diz: e a maior parte deles, desses irmãos, ainda vive, mas alguns já faleceram. Ele diz: depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Ele está dizendo: se vocês quiserem tirar dúvida, muita gente que viu ainda está viva, além dos apóstolos. Então ele diz: olha, a Escritura diz que ele apareceu, que ele morreu e ressuscitou. Os apóstolos e Tiago são testemunha da ressurreição de Cristo. E mais de 500 irmãos viram o Senhor Jesus ressuscitado. Aí ele vai dizer agora que ele, Paulo, ele diz: e depois de todos apareceu também a mim, lá em Damasco, na estrada de Damasco.
quando Paulo vai para perseguir os irmãos na Síria. E ele vê aquela luz gloriosa e Jesus falando com ele em hebraico. Shaul, Shaul, ou Saul, Saul, ou Saulo, por que me persegues? E ele diz, como a um nascido fora do tempo certo. A palavra aqui é como um aborto. Paulo está dizendo, olha, eu sou uma testemunha da ressurreição que nasceu fora do tempo. Eu encontrei Jesus muito tempo depois que ele ressuscitou. Ou melhor, ele apareceu a mim. Ele diz, pois eu sou o menor dos apóstolos. Aí ele se humilha. Indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja. Então Paulo diz, olha, na minha ignorância, eu persegui a igreja. Por isso, não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas o que me chama a atenção é que Paulo não cai na vitimização. Tem horas que a gente olha para os nossos erros, e aí a gente se vitimiza, a gente diz, mas eu sou fraquinho, então não vou fazer nada. Mas Paulo sabia que ele tinha culpa no cartório, mas ele não se deixou levar pela culpa. Ele diz assim, mas, adversativa quer dizer o contrário, pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, o seu poder para comigo, não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos e é nisso que cremos. Ele diz, olha, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Aí ele diz, não eu, mas a graça de Deus, o poder de Deus que age através de mim na minha vida. E ele diz, mas o fato é que tanto eu quanto os apóstolos pregamos a ressurreição. Porque é provável que aquele grupo de coríntios estivesse dizendo que só Paulo falava dessa ressurreição. E ele está dizendo, não, os apóstolos também falam do mesmo jeito que eu, concordam que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aí Paulo agora vai dizer, olha, pessoal, eu quero falar das implicações, das consequências de vocês negarem a ressurreição. Paulo diz, olha, vocês não estão pensando direito. Tem esse grupo aí que está ensinando e negando a ressurreição. E Larissa está dando para ouvir, Larissa? Sim, estou escutando, viu? Então Paulo diz, olha, vou mostrar para vocês que estão negando a ressurreição, aí em Corinto, o que aconteceria se Cristo não tivesse ressuscitado. Aí ele diz, se Cristo está sendo pregado como ressurreto, ele diz, olha, eu e os apóstolos estamos pregando que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Como dizem alguns dentre vós, não eram todos. Como dizem alguns dentre vós, então era o ensino de um grupo, que não há ressurreição dos mortos. Então, este grupo negava a ressurreição dos mortos. Paulo disse, nós pregamos a ressurreição. Mas há um grupo, aí em Corinto, que diz não haver ressurreição. Aí ele vai mostrar as consequências. Ele vai dizer, tá certo. Então, se não há ressurreição, ele diz que Cristo também não ressuscitou. Porque ele diz que negar a ressurreição é negar tudo. Aí ele diz, mas se não há ressurreição dos mortos,
também Cristo não ressuscitou. Primeira coisa que ele diz, olha, se vocês negam a ressurreição dos mortos, se esse grupo aí ensina que não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Então vocês estão negando a maior doutrina, a doutrina que sustenta a fé cristã. A maior doutrina do cristianismo é a ressurreição. Paulo disse, olha, vocês estão dizendo que não há ressurreição, então não há para ninguém. Jesus também não ressuscitou. A segunda coisa que ele diz é que sem ressurreição acontece o óbvio. Ele diz, se Cristo não ressuscitou, como vocês estão dizendo, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Ele diz, ó, em algumas traduções, vã. Vã quer dizer vazia, oca. É como aquele santo de madeira, chamado Santo do Pau Oco. Né? Era oco por dentro, não tinha nada. Então Paulo diz, olha, primeiro, vocês negam a ressurreição, então vocês estão negando que Cristo ressuscitou. Segundo, se não, Jesus não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil. Então nós estamos pregando algo vazio, sem conteúdo, e também a vossa fé. Então nós pregamos que Cristo ressuscitou, vocês acreditaram nisso, mas agora tudo perdeu sentido. Agora a nossa pregação não serve para nada, e a fé que vocês dizem ter também não serve mais para nada. Porque a pregação foi sobre a ressurreição. A fé de vocês foi na ressurreição. Mas tem um grupo aí dizendo que não há ressurreição. Então, nem a pregação, nem a fé. Se isso é verdade, preste bem atenção, Paulo está argumentando do ponto de vista dos seus oponentes. Ele está dizendo, se isso é verdade, então nem a fé, nem a pregação servem. Terceira coisa que ele vai dizer é que se nós negarmos a ressurreição, faz dos apóstolos impostores. Ele está dizendo, assim, somos também considerados falsos testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Então Paulo diz, olha, se é como vocês estão ensinando, então nós somos falsas testemunhas. Eu e os apóstolos. Porque nós estamos dizendo que Deus ressuscitou, vocês dizem que não há ressurreição. Se não há ressurreição, tudo que nós pregamos é uma grande mentira. Então, Paulo, é como se Paulo estivesse dizendo, pessoal, venham pensar comigo. Vocês estão dizendo, tem um grupo aí dizendo para vocês que não há ressurreição. Então, vamos pensar juntos. Se o que eles dizem fosse verdade, primeiro, ele diz que Cristo não havia ressuscitado. Segundo, ele diz a pregação e a fé eram inúteis. Terceiro, ele diz, olha, se é verdade isso que eles estão dizendo, então nós somos grandes impostores. Então nós dizemos que Deus fez uma coisa, quando na verdade isso não aconteceu. Então ele está começando a chamar o povo à razão. Quarta coisa. Ele diz que se não há ressurreição, nós não fomos perdoados, permanecemos no pecado e vamos para o inferno. Olha o que ele diz. E se Cristo não ressuscitou, veja que sempre ele parte da afirmação feita pelo grupo de Corinto. Havia um grupo na igreja que dizia, Cristo não ressuscitou. Então Paulo diz assim,
Se isso fosse verdade, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Ou seja, sem a ressurreição, nós não podíamos crer, porque nós iríamos crer numa mentira. E nós não estaríamos perdoados, porque Jesus nem morreu, nem ressuscitou. Então, Paulo diz, não crer na ressurreição é permanecer no estado de pecado. Ele está dizendo, se isso é verdade, vocês estão perdidos. Está dando para entender até aqui, pessoal? Tá sim, pastor. Aí ele continua. A negação da ressurreição significa que quem morreu em Cristo está perdido. Quem morreu. Oi, Anderson, Deus abençoe. Capítulo 15, Anderson. 1 Coríntios. Logo, os que morreram em Cristo, a tradução mais antiga diz os que dormiram, também estão perdidos. Ele diz, olha, se é verdade o que vocês estão ensinando aí, o que alguns estão ensinando, então, pensem, aqueles que morreram na fé, então eles estão perdidos. Porque se Jesus não ressuscitou, eles estão no inferno. Eles também não vão ressuscitar. Então, Paulo está mostrando as consequências de negar a ressurreição. E aí ele diz, que torna os cristãos as pessoas mais iludidas do mundo, mais dignas de compaixão. Ele diz, se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, ou seja, vocês dizem que aceitaram a Jesus, que creram nele, mas vocês não creem na ressurreição para a vida eterna. Então, a esperança de vocês é só nesta vida. Ele diz, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Ele está dizendo, olha, nós somos as pessoas mais iludidas do mundo. Quanta gente vai para as igrejas para buscar Cristo somente para as coisas desta vida. E Paulo está dizendo, nós não esperamos em Cristo só para as coisas desta vida. Qual era o grande erro daquele povo que dizia, eu creio em Cristo? É. E depois da morte, ele dizia, morreu, acabou. Paulo está dizendo, se você tem esse pensamento, você é a pessoa mais iludida, mais miserável, que mais precisa da consolação das pessoas. A pessoa mais desaventurada da humanidade. E agora Paulo mostrou para eles, olha pessoal, vocês perceberam, negar a ressurreição é negar a ressurreição de Cristo, é negar o evangelho, é negar a fé, é tornar inútil o evangelho e a fé, se não há ressurreição, os mortos estão perdidos, e se não há ressurreição, então nós somos os iludidos. Aí ele vai dizer agora, ele estava falando até aqui, como o grupo de Corinto pensava. Não há ressurreição. Então Paulo diz, olha, se não há ressurreição, eu vou falar como vocês estão falando e vou mostrar as consequências. Mas agora, Paulo vai falar que há ressurreição. A ressurreição é um fato histórico que ocorreu no tempo e no espaço. E ele vai dizer que essa ressurreição tem uma ordem. Primeiro, ele diz, mas na verdade Cristo ressuscitou dentre os mortos. É uma afirmação.
Ele está dizendo, olha, vocês negam. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram. Nas traduções mais antigas, diz as primícias. Né? Em Israel, quando havia colheita, a pessoa ia lá e colhia um feixe, amarrava um feixe com uma fita, feixe mais bonito, e cortava e levava para o sacerdote. Ali era a oferta das primícias que eram apresentadas a Deus. E Paulo diz que Jesus é as primícias. É o primeiro a ressuscitar para não morrer mais. Porque presta atenção, existe diferença entre a ressurreição de Jesus e aqueles que ele ressuscitou. Jesus ressuscitou a Lázaro, mas Lázaro voltou a morrer de novo. Ressuscitou o filho da viúva de Naim, mas este voltou a morrer de novo. Agora, a ressurreição de Jesus é a primeira para nunca mais morrer. E ele diz, porque assim como a morte veio por um homem, através de Adão, então sempre Paulo gosta de fazer essa comparação entre Adão, o cabeça primeiro da humanidade, e Jesus Cristo, o segundo Adão. Ele diz, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, ou seja, Jesus Cristo. Adão trouxe a morte, Jesus trouxe a ressurreição. Pois assim como em Adão todos morrem, então quem está em Adão morre. Do mesmo modo, em Cristo todos serão vivificados. Então, quem está em Adão está morto. Quem está em Cristo, o seu espírito vive e um dia seu corpo será transformado num corpo glorioso. Aí ele diz, cada um, porém, por sua vez. Cristo primeiro. Primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer foi Jesus. E depois os que lhe pertencem na sua vinda. Então, quando Jesus voltar, nós seremos ressuscitados. Esta é a grande esperança do cristianismo. Então, Jesus já ressuscitou e crer na ressurreição de Cristo é a garantia de que nós também seremos ressuscitados. Aí, Paulo vai afirmar que a ressurreição será o fim da era presente. Geralmente, as pessoas não entendem muito essa questão. Muita gente não quer ter o trabalho de estudar a Bíblia. E aí nós corremos um risco terrível. Quando a gente fala de ressurreição, de fim do mundo, o que a Bíblia quer dizer com o fim do mundo, com a ressurreição dos mortos, com a vinda de Jesus? O que ela quer dizer com isso? A vinda de Jesus, a ressurreição e o fim do mundo significa o seguinte, que o mundo que agora existe, que a sociedade que agora existe, que o modo de vida que agora temos, com a vinda de Jesus, com o que a gente chama de fim do mundo e a ressurreição, vão se acabar. Então, um mundo governado por corruptos, o mundo debaixo de maldição, a terra, os crentes sujeitos à morte, a morte levando justos e injustos. Quando Jesus voltar,
esse mundo que agora existe vai ter um ponto final, fim. E vai começar o que a Bíblia chama de mundo vindouro, ou mundo por vir. Então, não é o fim total, é o fim desse sistema, do modo como nós temos hoje. E aí vai começar tudo novo. Novos céus e nova terra. Ressuscitar. Quem morreu vai ressuscitar e ter um corpo glorioso. Os ímpios serão condenados, os justos estarão com Deus. Então vai começar o mundo por vir. Deu para entender, pessoal? Eu sim, pastor. Deu, Larissa? Deu sim. Então, pessoal, não acaba tudo como muita gente pensa. Acaba para os ímpios. Para nós, não. Vai começar um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Então ele diz assim, então virá o fim. O fim de quê? Desse sistema. Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Então Paulo disse, olha, um dia o mundo se rebelou contra Deus, lá em Adão. E quando Adão pecou, Paulo fala em Romanos, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então agora a morte ceifa, colhe, leva todos. Então Paulo diz, olha, Jesus Cristo, o homem se rebelou lá em Adão. E de lá para cá vem em estado de rebelião contra Deus. Paulo diz que Deus nomeou a Jesus Cristo para acabar com essa rebelião. Tanto de Adão quanto do diabo. E Jesus veio aqui a esse mundo para destruir essa rebelião. E ele veio e morreu na cruz e pagou nossos pecados para que aqueles que querem voltar, dizer, Pai, eu me rebelei, eu segui Adão, possam ter a oportunidade de humildemente serem conquistados pelo amor de Cristo. E aí Jesus vai destruir o diabo, seus anjos e os homens maus. Mas Paulo diz que, olha, isso vai ser um processo. Ele diz, então, entregará o reino a Deus o Pai. Quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e poder. Porque é necessário que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Naquela época, quando você vencia alguém, você colocava o pé sobre ele. Ele diz, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Não é o diabo, é a morte. Por quê? Porque o diabo já foi vencido lá na cruz do Calvário. Paulo diz em Colossenses que o escrito de dívida que era contra nós, Cristo removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente e Deus triunfou na cruz. Naquela época, quando o general romano vencia os inimigos, ele tirava a roupa. Isso era expor.
dos vencidos, amarrava-os um ao outro em fila indiana, eles iam feridos, nus, amarrados, humilhados, e o general ia na frente arrastando-os numa carruagem. Então o povo sabia muito bem. Então Paulo disse, olha, foi isso que Cristo fez com o diabo e seus demônios. Jesus já venceu. E há um escritor, George Led, que ele é tremendo, ele diz, olha, o diabo já foi derrotado na cruz do Calvário. E ele diz que o diabo é como um cão, um cachorro, que está preso, mas que tem uma corda grande. Ou seja, se entrar no espaço dele, ele pega, ele morde. Mas quem está fora do espaço dele, ele diz que é como um dono de cão que amarra um cachorro com a corda grande. Então ele diz, o diabo está derrotado. Porque Jesus disse que ele é o mais valente, que entrou na casa do valente e tirou tudo que o valente tinha. Mas Paulo diz que ainda há um último inimigo para ser vencido, que é a morte. E esse inimigo só é vencido pela ressurreição, coisa que aquele povo estava negando. E aí Paulo diz assim, o pessoal pode interromper a qualquer momento para fazer pergunta, para tirar dúvida. Aula não é para a pessoa ter dúvida, é para tirar as dúvidas. Aí ele diz assim, pois sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhes estão sujeitas, é claro que não inclui aquele que sujeitou todas as coisas. Paulo diz, olha, é claro que o pai não está sujeito ao filho. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Eu estou dando aula de Isaías para outro seminário. E em Isaías a gente vê que Deus manda o filho para derrotar todos os inimigos. E um dia o filho vai chegar diante de Deus com todos os inimigos derrotados, vencidos. E vai entregar ao Pai. Como um triunfo, como um troféu. Vai dizer, está aqui, Pai. Então Paulo diz, olha, quando todas as coisas estiverem, quando todos os inimigos estiverem vencidos, o filho vai entregar tudo ao Pai. O filho terá cumprido toda a sua missão. E aí ele diz, falta só uma coisa. Para que Jesus tenha cumprido toda a sua missão. É a ressurreição dos nossos corpos. É que Deus não vai deixar nada para o diabo. Tem muita gente que pensa que a gente só é espírito. Isso não é ensinamento bíblico. Isso é ensinamento grego. O ensinamento bíblico é que nós temos uma parte material, o corpo, e uma parte espiritual. E que os dois vão estar no céu com Deus. As duas partes. Porque presta atenção nesta frase. Espírito sem corpo é fantasma. Corpo sem espírito é defunto. Então, um não existe sem o outro. Se você vê um corpo, mas ele não tiver um espírito dentro, pode enterrar que ele é um defunto. Se você vê um espírito que não tem um corpo, pode orar, porque ele é um fantasma, um demônio. E ele diz, olha, nós estamos aguardando apenas uma coisa, que Jesus venha para completar a vitória esmagadora, destruindo a morte e ressuscitando
o corpo dos que nele creram. E agora, Paulo vai entrar na doutrina dos falsos mestres lá de Corinto, que negavam a ressurreição. E ele vai usar argumentos deles. Como Paulo é tremendo. E como nós, muitas vezes, por não estudarmos a Bíblia com seriedade, inventamos doutrinas e não se sustentam, que podem nos levar à perdição. Porque, como eu sempre digo, você pega um medicamento. Aquele medicamento é o que a gente chama de uso contínuo na medicina. A doença é crônica. Ela vai acompanhar para o resto da vida a pessoa. A não ser que Deus faça um milagre. Mas aí a pessoa toma aquele medicamento. Vem alguém Está dando para ouvir? Ah, sim, pastor. Sim. Amém. Obrigado. Então agora ele vai refutar. De outra forma, que farão os que se batizam em favor dos mortos? Se em absoluto os mortos não ressuscitam, por que então se batizam em favor deles? Esta é uma passagem que trouxe muita complicação para a interpretação. Na igreja de Corinto, tinha uma turma que negava a ressurreição. E tinha uns que se batizavam pelos mortos. Eles pensavam assim: fulano morreu e não foi batizado. Também pensavam: o meu familiar morreu e não foi batizado. Então, o que eles faziam? Eles começaram a criar uma doutrina do batismo pelos mortos. O que eles faziam? Eles achavam, esse negócio de eu acho é um perigo. Eles achavam o seguinte: se eu me batizar em nome de um parente meu que já morreu, ele será salvo. E aí, eles começaram essa prática. Do filho, um filho chegava e dizia: olha, eu quero ser batizado pelo meu pai, que morreu e ele não foi batizado, então eu quero ser batizado no lugar dele. A pessoa diz: mas você não já é batizado? Não, eu quero ser batizado pelo meu pai, no lugar do meu pai. Isso é um perigo, é o que acontece com a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela atribui poder ao sacramento. Para nós, o sacramento em si, ele não tem poder. Ou seja, o batismo não salva ninguém. O batismo
é a indicação de que a pessoa já é salva, e por isso ela pede para se batizar. Mas aqui eles estão imaginando o seguinte: se eu me batizar no lugar do fulano, então ele será perdoado. Então eles começaram a se batizar pelos que haviam morrido, sem se converterem. E alguns chegam até a pensar que eles se batizaram também por aqueles que foram mortos como mártires. O fato é que tinha gente que chegava e dizia: eu quero me batizar. Mas você já foi batizado? Não, eu quero me batizar pelo meu pai. Não, eu quero me batizar pelo um vizinho meu que ainda não se converteu e que morreu. Então eu quero me batizar para que ele seja salvo. Paulo disse: olha, existe essa heresia, existe esse ensino. Aí Paulo usa essa própria heresia e diz: se vocês negam a ressurreição, então para que se preocupar com os mortos? Se eles estão salvos ou perdidos? Por que vocês se batizam no lugar deles para que eles sejam salvos? Se vocês negam a ressurreição. Paulo está dizendo: isso é um absurdo. Esse é o grande problema. É que a fé de muita gente é uma fé que não se sustenta. É que, lembre-se, crer em Cristo não é igual a crer na igreja. Cristo não falha, mas a igreja, infelizmente, muitas vezes falha. Então, Paulo está dizendo: olha, vocês dizem que não há ressurreição, vamos lá. É um erro. Por outro lado, vocês estão tão preocupados com quem morreu sem Cristo, que vocês estão se batizando no lugar deles para ver se eles se salvam. É incoerente. Paulo está dizendo: é um absurdo negar a ressurreição e se batizar por morto, no lugar de quem morreu sem Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo: está vendo como vocês se contradizem? Como a doutrina de vocês não se sustenta? Aí ele diz: e nós? Por que nos expomos a perigo? Primeiro ele diz assim: coloquei aí o ensino de vocês, a heresia de vocês, se batizam pelos mortos. Agora eu vou colocar outro argumento. E nós? Por que nos expomos também a perigo a toda hora? Morro todos os dias. Eu afirmo, por causa de vós, que sois a minha glória em Cristo, nosso Senhor, se eu, como um simples homem, lutei com feras em Éfeso, de maneira, de que me adianta isso, se os mortos não ressuscitam? Ele está dizendo: olha, e nós? Vamos falar agora dos verdadeiros. Vamos esquecer as heresias de vocês. Ele diz: se não há ressurreição, então por que eu me exponho a tanto perigo? Se lá em Éfeso eu fui levado para lutar com as feras. Ou talvez Paulo esteja pensando nos irmãos que eram levados para o Coliseu e lá eles eram tentados a negarem a fé. Como você vai ver, Felicita e Perpétua, e elas são presas, a família vai lá, diz, implora, mas eles não negam a fé, morrem. São queimados, são como Nero, que queimou os crentes, passou piche, depois queimou e usou-os como lâmpada. Então Paulo disse: se não há ressurreição, por que isso?
Aí ele diz o seguinte, se é assim, aí ele cita um texto lá de Isaías. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, lá em Isaías, que é onde está esse texto, Isaías profetizou que vinha o inimigo para destruí-lo, mas o povo não acreditou no profeta. E o povo, de forma zombeteira, irônica, disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O povo disse lá, já que esse Isaías está pregando, então, pessoal, vamos aproveitar, vamos comer e beber. É como a gente diz hoje, vamos aproveitar a vida, porque a vida é uma só. Para quem não crê em Cristo, a vida é uma só. Aí ele diz, olha, não digam assim, não façam como esse povo dos dias de Isaías. Não vos enganeis. Ele diz, vocês estão se enganando. Infelizmente, nós temos muita gente se enganando. As más companhias corrompem os bons costumes. Ele está dizendo, olha, pessoal, vocês estão andando com essas pessoas aí, porque a tradução melhor aqui é as más conversações. Era estar conversando com aqueles que negavam a ressurreição. Ele disse, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, qual era o costume? Era o de crer na ressurreição. Ele está dizendo, olha, vocês se deixaram levar por esse povo e vocês agora estão em dúvida. Há ou não há ressurreição? E olha o que Paulo conclama agora, ele dá um grito. Voltai à sobriedade. Como convém, e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa. Paulo agora diz o seguinte, pessoal, despertem, acordem. É como se aquele povo tivesse sido hipnotizado. A falsa doutrina tem esse poder de deixar as pessoas como alguém que está hipnotizado. Em Gálatas, Paulo diz assim, quem vos fascinou? O verbo bascaino lá é quem vos endemoniou, quem vos emacumbou, quem vos embruxou. Porque a falsa doutrina tem esse poder, a pessoa fica cega, fica hipnotizada. Vejam aí, muitas igrejas hoje que tem sal, bombom ungido, água benta. As pessoas estão lá com uma fé tremenda. Ai de quem falar contra. Aí Paulo diz assim, acordem. Saiam desse hipnotismo, dessa dúvida. Deixem de andar com essas pessoas, deixem de dialogar com eles, não acreditem neles. Ele diz, e não venham pecar. Porque, se não há ressurreição, então vamos pecar. Já que todo mundo vai ser destruído, já que a vida é uma só, então vamos pecar. Então vamos comer e beber. Paulo disse, não façam isso. E disse, infelizmente, alguns de vós ainda não têm conhecimento. Alguns de vós ainda estão sendo levados por esse povo. E ele disse, isso é uma vergonha. Até aqui alguma pergunta, pessoal? Ou deu para entender? Não tenho vergonha de perguntar, certo? E agora, Paulo vai responder o que a gente chama de diatribe. Diatribe é que naquela época a comunicação era feita por cartas. O mundo vivia viajando
Então você se comunicava com as pessoas por meio de cartas. E, como carta é diferente de falar ao vivo, eles usavam a diatribe. O que é uma diatribe? Diatribe é você imaginar que você está falando e uma pessoa se levanta a mão e diz, mas eu tenho uma interrogação. Eu tenho uma pergunta para fazer. Aí o senhor... Então, Paulo, quando está escrevendo, ele imagina isso. Que alguém vai fazer uma pergunta e ele já vai fazer a pergunta e responder. Então, ele vai usar a ilustração da agricultura para mostrar. Mas alguém dirá, veja, ele está imaginando. Ele está escrevendo e ele diz, alguém vai perguntar, como ressuscitam os mortos? Aqui é a pergunta. Que é o que se chamava, como eu já disse, de diatribe. Então, Paulo diz, alguém dirá, alguém. Alguém vai perguntar, como ressuscitam os mortos? É a pergunta. Paulo, já que você está dizendo que os mortos vão ressuscitar, como? Como é que eles vão ressuscitar? E com que espécie de corpo virão? Então, ele vai responder essas duas perguntas. Primeiro, como os mortos ressuscitam? E segundo, com que corpo virão? Como é que eles vão vir? É esse mesmo corpo? É outro corpo? Eles virão como animais? Virão como gente, como ser do outro planeta? Como é que eles virão? Como é que vai acontecer isso? Então, Paulo vai responder agora. Aí Paulo diz assim, insensato. É como no português a gente diz assim, louco, doido, maluco. Paulo está dizendo, vocês não entenderam nada. Aí ele agora vai explicar. E para explicar para a gente que tinha pouca fé, Paulo vai ilustrar. Ele vai tirar a ilustração da agricultura. Ele disse, aquilo que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Quando semeias, não semeias o corpo que vai nascer, mas apenas a semente, assim como a semente de trigo ou qualquer outro. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou. E a cada espécie de semente, ele dá um corpo apropriado. Então, Paulo diz, pensem comigo. Quando você vai plantar, semear, você pega uma semente de feijão, de trigo, de milho, de soja, e você planta aquela semente. Ele diz, mas antes da semente germinar, ela tem que morrer. Ela se quebra. De dentro sai uma plantinha. Aquela semente vira apenas casca. E Paulo disse, olha, mas o que vai nascer é uma planta completamente diferente da semente. É como se ele estivesse perguntando, não é assim? A pessoa diz, é verdade. Ele diz, assim Deus vai fazer com o nosso corpo. Quando nós formos enterrados, se Jesus não vier, nós seremos enterrados como uma semente, com um tipo de corpo. Um corpo que se decompõe, um corpo que se acaba. Então, o enterro do crente é como uma plantação de uma semente, é como plantar uma semente. E Paulo diz, assim como aquela semente vai ser destruída, o nosso corpo vai se dissolver, se decompor. Ele diz, mas vem um novo corpo, uma árvore, cada uma segundo a semente. E ele diz, assim também,
vai acontecer na ressurreição. Quando você morrer, vão te enterrar. Plantaram você. Mas quando você ressuscitar, vai ressuscitar com um novo corpo. Um corpo glorificado, segundo a vontade de Deus. Aí o povo diz, agora estamos entendendo. Aí ele continua. Ele vai usar outra ilustração tirada dos corpos celestes. Naquela época, era muito comum as pessoas adorarem o sol, a lua, as estrelas. Se você vê o tabernáculo, né? O tabernáculo está aqui. A porta do tabernáculo está aqui e o sol está bem aqui, atrás. Ou seja, Deus instruiu a dar as costas para o sol, porque é tanto que lá em Gênesis não diz sol nem lua. Diz que Deus criou o luminar maior e o luminar menor. Por quê? Porque os pagãos imaginavam que o sol e a lua eram Deus. Até hoje tem gente que bate palma para o sol e dá adeus ao sol. Tem uns que vão só porque acham bonito o pôr do sol. Isso aí não tem problema nenhum. Mas tem outros que vão porque acham que o sol é um ser, é um divino. Então, Paulo agora vai mostrar que até mesmo entre os corpos celestes, que eles também conheciam, havia diferença. O sol era diferente da lua, que por sua vez era diferente das estrelas, e por aí vai. E aí Paulo diz assim, nem toda carne é a mesma. Os seres humanos têm uma espécie de carne, os animais outros. Então ele vai mostrar que há variedade. As aves outras, os peixes outros. Também há corpos celestes e corpos terrestres. Mas um é a majestade dos celestes e outro é a majestade dos terrestres. Um é a majestade do sol, outro é a majestade da lua e outro é a majestade das estrelas. Porque uma estrela distingue-se em majestade da outra estrela. O que Paulo está falando? Ele está dizendo, olha, vocês já perceberam que há uma variedade de carne. Existem carnes e carnes. E ele disse, vocês perceberam que existem dois tipos de corpos. Os celestes e os terrestres. Porque os antigos imaginavam que a lua tinha um corpo, que o sol tinha um corpo. Então Paulo disse, vamos lá, já que vocês imaginam assim, então tem corpo celeste e corpo terrestre. Então ele está preparando para falar dos dois tipos de corpos, que é o corpo que agora nós temos, que está sujeito a se decompor, e o corpo que nós teremos depois da ressurreição, que será transformado e que não estará mais sujeito à morte. E que aí a morte terá sido vencida, porque nós teremos um corpo transformado, glorioso, imortal e incorruptível. E aí ele vai dizer, a vitória estará completa. Lembre-se, Paulo está dizendo, o último inimigo é a morte. Então ele está dizendo, Jesus vai voltar para destruir esse último inimigo, transformando o nosso corpo no seu corpo glorioso. Mas para isso ele começa chamando a atenção do povo, para abrir a mente, preparando o terreno, dizendo, olha, existe uma variedade na carne, existe uma variedade lá em cima. Tanto aqui como lá, existe variedade, existe diferença. Então, Paulo já está preparando o caminho para falar a diferença entre o corpo que nós temos agora e o corpo da ressurreição. E agora que ele preparou o povo, ele falou da semente plantada, que nasce depois. Ele falou das diferenças. Ele diz assim também é a ressurreição dos mortos. Ele agora vai aplicar. Semeia-se, planta-se um corpo perecível e ressuscita imperecível. Ele disse, olha, eles me perguntaram. Ele disse, quando você é enterrado, vai
ser enterrado com o corpo que vai se decompor. Quando você for ressuscitado, vai ser ressuscitado com um corpo que não se decompõe, que não morre mais. Ele diz, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Ele diz, olha, quando você for enterrado, vai magro, acabado, se tiver sorte, velho, enrugado. Ele diz, mas na ressurreição, esse corpo vem cheio de vigor, cheio de poder. Aí ele começa a fazer esse contraste entre quando nós vamos para a sepultura e quando nós ressuscitamos. Ele diz, semeia-se um corpo natural, humano, carne e osso, e ressuscita um corpo espiritual. Ele diz, olha, esse corpo que nós temos agora é só de carne. Mas Deus vai nos dar um corpo próprio para morar no céu. Ele diz, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ele diz, assim também está escrito. Adão, o primeiro homem, tornou-se um ser vivente. E o último Adão, espírito que dá vida. Ele diz, olha, quando Deus criou o Adão, sempre nas cartas de Paulo ele vai comparar os dois cabeças. A raça humana tem dois cabeças. O primeiro deles é Adão, pai de todos nós. Então, até aceitarmos a Jesus, o nosso cabeça era Adão. É o cabeça de todo aquele que não tem Jesus. É o líder, é o pai. É o representante. Mas, quando nós nos convertemos a Jesus, Jesus passa a ser o nosso cabeça, o nosso Senhor, o nosso representante legal diante de Deus. Então ele diz, olha, quando Deus criou Adão, soprou nele, ele passou a ser um ser que vive. Mas um ser que vive e que um dia vai morrer. Ele diz, mas em Jesus, e o último Adão, que é Jesus, ou o segundo Adão, espírito que dá vida. Ele diz, mas o primeiro não veio, mas primeiro não veio o espiritual, e sim o natural. Depois veio o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo homem é do céu. Então ele está fazendo esse contraste entre Adão e Cristo. Esse o primeiro foi feito do pó da terra. Por isso perece. Então ele está dizendo, eu e você fomos feitos do pó da terra. Por isso nós vamos morrer. Ele diz, mas quando eu e você cremos em Jesus, Paulo diz, todos nós estávamos mortos em pecados e delitos. Era a morte espiritual. Ele diz, mas ele vos deu vida, estando mortos. Então o nosso interior foi ressuscitado na hora da nossa fé em Cristo, da nossa conversão, do nosso novo nascimento. Aí ele diz, olha, tem primeiro o material, eu e você éramos o natural, até aceitarmos a Jesus. Filhos de Adão, vivendo como Adão, seguindo a Adão e debaixo de condenação de Adão. Mas agora que nós nos convertemos, nós estamos no segundo Adão, de Jesus Cristo, com o perdão de Jesus, com a vida de Jesus. Aí ele diz, a semelhança do homem terreno, assim também são os da terra. Tem uma tradução que diz o terreno. Então Paulo diz, olha, todos os homens que não se converteram são iguais ao pai deles, Adão. São condenados, são pecadores, são desobedientes, estão rebelados, não querem nada com Deus, foram expulsos da presença de Deus. Ele diz, e a semelhança do homem celestial, assim também são os do céu.
Então ele diz, olha, os do mundo parecem com Adão. Os da fé parecem com Jesus Cristo. Então é aí que a gente sabe. Jesus disse que você conhece a árvore pelos frutos. Então, se um ser parece com Adão, vive como Adão, ele é mundano, embora frequente igreja. Mas como é que a gente sabe que a pessoa é de Cristo? É quando ele parece com Cristo, quando ele parece com o segundo Adão. Aí Paulo diz, assim como trouxemos a imagem do terreno de Adão, assim também traremos a imagem do celestial. Ele disse, olha, nós fomos iguais ao terreno. Nós viemos aqui e fomos iguais a Adão. Ele disse, durante a ressurreição, nós vamos ser iguais ao celestial. Ele disse, aqui, até o dia da ressurreição, nós vamos ser parecidos com Adão, que é o primeiro. Mas quando Jesus voltar, nós vamos ser iguais. Porque ele está respondendo, como é que vai ser isso? Ele disse, olha, aguarde Jesus voltar. Até Jesus voltar, nós somos iguais a Adão. Corpo de carne, sujeito a doença, sujeito a sofrimento. E tem gente que pensa que crente não sofre. Porque esqueceu que Jesus ainda não veio. Porque esqueceu que a Bíblia diz que debaixo do sol, o que acontece ao justo, acontece também ao pecador. Então, enquanto Jesus não voltar para transformar o nosso corpo, Paulo diz que nós vamos ter os problemas de Adão. Vai ter problema no emprego, vai ter problema na família, vai ter problema em todo canto. Os mesmos problemas que Adão enfrentou, nós vamos enfrentar. Agora ele diz, mas também nós vamos trazer a imagem do celestial. Quando Jesus vier, não haverá mais choro, nem morte, nem pranto, nem calor, porque as primeiras coisas são passadas. Deu para entender, pessoal? Até aqui, alguma pergunta? Deu sim, pastor. Que horas tem aí, Anderson? Eu estou 100 horas aqui. 9h36. Alguma pergunta, irmã Luz Neto? Não, tá tudo certo. Irmã Larissa, está dando para entender, irmã Larissa? Irmã Larissa saiu. Ah, então vamos lá. Agora Paulo vai falar da ressurreição. Então ele diz, olha, até lá nós vamos sofrer. Até Jesus voltar, nós vamos ser como Adão. Sujeito a pecar, precisando trabalhar, a terra vai se revoltar, vai ter dificuldades, vai produzir cardos, espinhos. Então, não é um mar de rosa. Aí ele diz, mas digo isso, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível herdar o imperecível. Primeira coisa que Paulo diz, olha, carne e sangue, quer dizer, o que é material. É uma expressão que os judeus usavam para dizer humano. Ele diz, esse corpo não pode herdar o reino de Deus. Não é próprio para lá. É como, por exemplo, esse corpo é próprio para cá. Mas quando a pessoa vai para a Lua, fazer uma viagem espacial, ela vai com uma roupa especial, própria, para estar na Lua, para andar na Lua, onde não tem gravidade. Paulo está dizendo, olha, assim como esse corpo não serve para andar na Lua, imagine para o céu. Então ele diz, esse corpo perecível não é próprio para o céu. Aí ele diz, eu vos digo um mistério, eu vou revelar a vocês um segredo. Nem todos iremos falecer. Nas Bíblias mais antigas, nem todos dormiremos.
Ele está dizendo, nem todo crente vai estar morto por ocasião da vinda de Jesus. Muitos vão estar vivos. Ele diz, mas todos seremos transformados. Ele diz, esse corpo que nós temos hoje vai ser transformado. É como uma pessoa vai para a NASA estudar e ela vai fazer uma viagem espacial, é uma ilustração boa. Ela vai com aquele corpo, a pessoa chega lá e diz, ó, desse jeito aí você não vai poder andar na Lua, você vai ser sugado, levado pela falta de... lá o peso, a gente perde o peso, por causa da gravidade. Então tem que ter uma roupa própria. Então Deus vai nos dar um corpo próprio, vai transformar esse corpo. Esse corpo que hoje está sujeito a adoecer, está envelhecendo, o meu está horrível. Não, dona Luzinete? Então, esse corpo que envelhece, que adoece, cansa, esse corpo vai ser transformado, assim como a planta. Aí Paulo diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Então, isso, quando Jesus vier, vai ser rápido. No momento, é num átomo de tempo, no grego. Aí ele diz, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis. Ele está dizendo, olha, quando a trombeta tocar e Jesus vier, os mortos ressuscitarão. Os crentes que morreram ressuscitarão para nunca mais morrer. Ressuscitarão à semelhança de Jesus. Ele diz assim, e nós seremos transformados. Ele diz, quem morreu, ressuscitará. Nós que estivermos vivos, seremos transformados. Então, quando Jesus vier, quando ele surgir no céu, os sepulcros vão se abrir. E os crentes fiéis que morreram vão ressuscitar com o corpo glorioso. E nós que estivermos na terra, aqueles que estiverem na terra por ocasião da segunda vinda de Cristo, terão seus corpos transformados num corpo glorioso para habitar o céu. Aí Paulo diz assim, pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível. Ele diz, esse corpo que envelhece, é necessário que ele seja revestido de um outro corpo. Que ele seja transformado, assim como o homem que vai para a lua. Aí ele diz assim, e o que é mortal, esse corpo que morre, se revista de um corpo imortal. Então, quando Jesus vier, esse nosso corpo, que hoje é mortal, que hoje nós temos uma certeza, é que todos vão morrer, teremos outra certeza, que nunca mais iremos morrer. Que ressuscitaremos para nunca mais morrer. Aí ele diz, mas quando o que perece se revestir do que é imperecível e o que é mortal se revestir do que é imortal, então cumprir-se a palavra escrita. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo vai citar um texto do Antigo Testamento. Ele diz, olha, quando Jesus vier e o nosso corpo for transformado e nós recebermos um corpo imortal, ele diz, aí terá se cumprido a palavra lá do Antigo Testamento, que diz que não haverá mais morte. Que o último inimigo, a morte, será derrotado. É por isso que nós devemos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque quando ele vier, a morte deixará de existir.
para nós. E Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Isso, olha, até a vinda de Jesus, sejam firmes. Ele disse: enquanto Jesus não vier, nós estamos nos passos de Adão. Sujeito a adoecer, envelhecer, morrer, mas isso não vai ser para sempre. Jesus virá e nós teremos um corpo da ressurreição, igual ao de Jesus, que não envelhece, que não morre mais, que não adoece. Ele diz: até lá, sejam firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Que Deus abençoe a todos. Que Deus nos ajude. Alguma dúvida, pessoal? Não, pastor, viu? Bom, Não, vamos. pastor. Espero que todos possam assistir várias vezes. E quem não assistiu por aqui, lá no YouTube, não é no grupo do curso. Lá no YouTube, onde você assistiu, embaixo do vídeo, você coloca o seu nome e presente. Que é para eu poder saber que você está acompanhando.